Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. A graça e a paz dos santos de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês, uma boa noite, que a paz de Cristo esteja abundantemente rica em nossos corações. É um privilégio, para cada um de nós estarmos no culto solene, Acredito que o verdadeiro cristão, ele tem o anseio de estar no culto ao Senhor. Sentimos assim a falta de alguns irmãos por enfermidades, Minha esposa, ela quebrou o pé santos aqui depois do culto e está bastante inchada a perna dela. Ela está sem condições de estar aqui com os santos, juntamente com meu filho também, que está doente. Ele é muito... qualquer coisa ele fica doente, Então peço aqui aos irmãos que orem por eles dois também. E hoje, santos, eu quero compartilhar com vocês aqui uma pregação expositiva que se encontra aqui no Evangelho de segundo Mateus, que é no capítulo 28. A gente vai fazer aqui uma exposição, espero que o horário dê. Eu prometo aos irmãos que não vou gastar menos de 1 hora, tá bom? De Mateus. Mateus 28. É um texto rico e abundantemente exortativo e catequético para a igreja contemporânea, irmãos. E vocês se lembram que o hino que vocês acabaram de cantar agora, aquele que ama a Deus, ele faz o quê? Guarda os mandamentos do Senhor. Gravem isso, viu? Porque o hino é uma forma de nós expressarmos a nossa confissão de fé diante de Deus. E como é que está a nossa confissão de fé diante de Deus? Apenas cantando hinos, dizendo que amamos a Deus e cumprimos a sua palavra? Ou fazer aquilo que Tiago disse, que não somente observar, mas também praticar, santos? É o mais importante, Os dois andam juntos porque os dois nasceram juntos. Não há um divórcio entre praticidade e não há divórcio entre doutrina. Os dois andam agarradinhos e juntos. Vocês vão perceber isso na leitura que vai ser feita hoje e que a igreja cristã contemporânea, ela está devendo muito no seu aspecto, santos. Mateus 28, que diz assim: E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa que Deus deu à sua grande comissão, que é tratada aqui em Mateus 28, uma das maiores aglomerações de crentes fazendo uma missão. No quartel, irmãos, eu servi, fui militar da Polícia da Aeronáutica por um bom tempo, e lá tinha uma frase bastante interessante, que eu estava até comentando aqui no discipulado, falando com o Bruno, que missão dada é o quê? Missão cumprida. Coisa muito linda quem serviu as Forças Armadas. Missão dada, irmãos, é missão cumprida. Essa pergunta, ela ecoa dentro da igreja há séculos. Que missão é dada para os crentes, é missão que tem que ser cumprida pelos crentes. Eu vou enfocar isso para vocês e vamos ver a nossa deficiência não teológica, porque teologia nós temos de sobra para dar e vender. Mas o importante não é ter em nosso psique apenas teologia, queridos. Porque de fato a igreja presbiteriana, estou falando de nós reformados, somos cheios de teologia. E graças a Deus por isso, A gente arrota a teologia no café, no almoço e no jantar, queridos. Somos fartos de teologia. O que é que falta numa igreja reformada contemporânea? Praticidade, querido. Falta muita praticidade. E eu quero compartilhar aqui com os santos isso aqui. Que o tema da pregação vai ser: sem pregação não há conversão, queridos. E vou provar a você dentro das Escrituras, se não houver isso, que dentro da igreja
pode ter certeza, se não houver pregação no meio da igreja, a igreja vai se acabar. Não há mais igreja, queridos. Ela vai se extinguir com os tempos futuros, porque se não houver pregação, Deus não tem outro mecanismo para converter pessoas, santos. Se tem, eu acho que eu faltei essa aula. Mas aqui eu aprendi, biblicamente, tanto histórica como teológica, tem que haver pregação. E eu bato muito forte nessa tecla na igreja. Eu pratico isso abundantemente dentro da igreja, isso aqui, santos. E é necessário que nós possamos compreender que sem pregação não há conversão. E a tese principal da pregação será essa aqui, santos. Opa, ela não apareceu aqui, mas é a seguinte: evangelização e discipulado no centro da igreja. Essa é a tese. Evangelização, eu não coloquei aqui, tá? Evangelização e discipulado no centro da igreja. Tem que haver isso aí, santos, para que a igreja cresça. A igreja do primeiro século fez isso muito bem feito, e que falta em nós, muito de nós, hoje. E comentários que eu vou fazer aqui, introdutórios, seria feito na base no livro de Mateus. Santos, Mateus é um dos 4 evangelhos que ele faz parte dentro do cânon cristão. Tem Mateus e tem mais 3 evangelhos. O evangelho de Marcos, Lucas e João. Você poderia até fazer uma simples pergunta e dizer: para que gastar tanto tempo e trabalho retórico e trabalho escriturístico se são todos iguais? Eles não são todos iguais, santos. Mateus, Marcos e Lucas é chamados de evangelhos sinóticos. A palavra grega para sinótico significa que eles são semelhantes, ou seja, são repetidos nas suas substâncias dos acontecimentos que estavam acontecendo. São semelhantes, não são iguais, são semelhantes. O foco de Mateus ali era mostrar Cristo como rei. João já diz assim: eu quero mostrar Jesus como Cristo Deus. É totalmente diferente. Então cada um escreve dentro de uma perspectiva para mostrar. E Mateus aqui quer mostrar aos judaizantes que Jesus Cristo, aquele que vocês mataram, ele é o nosso rei. Mateus vai mostrar isso. E o fecho de Mateus 28, ele engloba que desde o princípio até o final do ministério da encarnação de Cristo, ele é rei, santo, sempre foi rei. Não tinha como fugir deste fato. Então esse evangelho está acontecendo desdobramentos decretivos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses evangelhos têm incumbência de registrar esses fatos, irmãos. É por isso que nós temos que ler, reler e fazer investigações do texto bíblico. Os meninos, quando dizem assim: Clécio, você faz devocional? Eu disse: não perco tempo com isso. Você lê Bíblia? Não leio Bíblia. Não leio Bíblia. Faz muito tempo que eu não leio as Escrituras, irmãos. E você faz o que, Clécio? Eu faço investigação dos textos. É muito diferente. Temos que fazer investigação dos textos. Investigar os textos e saber o que é que o texto quer dizer. Não adianta eu pegar a Bíblia dentro de um ano, 365 dias, e ler as Escrituras e dizer assim: eu leio a Bíblia dentro de um ano, e não saber responder nada que as Escrituras oferecem. Então é melhor você perder ou ganhar tempo, não fazer essa cronologia boba de tentar ler a Bíblia dentro de um ano, não saber de nada. Em vez de você ler, você agora vai aplicar investigação das Escrituras. Jesus nunca chamou ninguém para ler a Escritura. Ele disse: investigai as Escrituras, porque nela retendes vida eterna, querido. É o que falta para a igreja hoje contemporânea: investigar os textos. Aqui na escola bíblica eu trouxe um tema bastante interessante, que foi o batismo com o Espírito Santo, e eu fiz uma pergunta bastante interessante no início, né? Você sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? E eu tenho que saber responder isso, queridos. Pedro disse que nós temos que ter na ponta da língua a resposta para dar aos nossos adversários, e temos que ter. Isso é cristianismo, isso é cristão, isso é ser cristão. Então Mateus tem aqui um desdobramento, querido, de 28 capítulos e uma faixa de 1071 versículos,
E ali conta a narrativa de ministério, início, centro e final da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está, não completo, mas o enredo ali que compõe o Evangelho de Mateus é mostrar o lado da realeza do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse enredo principal que eu coloquei aqui do Evangelho, ele quer mostrar que a sua autoridade, ela não é micro, ela é macro existencial. Não se resume apenas aos judaizantes, mas ele quer mostrar que além de judaizantes, é gentílicos do mundo todo. A autoridade dele repousa no cosmo completo, irmãos. A autoridade de Cristo. E tem muitas pessoas que pensam que a visão de Cristo é pequena, mas ela é gigantesca na sua existência. Então, nesse caso, o enredo fala sobre isso. E os 4 elementos decretivos e imperativos, que são ir, ensinar, fazer discípulos e batizar, está dentro desse contexto. É onde a igreja ela dá aquele deslize, né, que não faz. Aí vocês vão ter que fazer para se dizer que somos cristãos. Não é nem questão de ser reformados, né? Isso aí foi criado depois da Reforma Protestante do século XVI, por Martinho Lutero, por Beza, por Calvino, por vários homens, os titãs da Reforma. Eles colocaram uma palavra que está latinizada dizendo sola Escritura. E é verdade, é somente pelas Escrituras. E essas Escrituras, ela tem que prevalecer até o final, queridos, tem que prevalecer. Eu estou com 51 anos de idade, mas desde 2010 que eu pelejo com isso, a igreja, bato forte com isso. Peguei muitos inimigos na igreja por causa disso, ganhei muitos amigos por causa disso, mas tem que falar essas coisas para a igreja, santos. Então, neste domingo desse culto solene, precisamos urgentemente nos perguntar, irmãos, qual é a missão da igreja? Não é a missão da igreja presbiteriana, conservadora, é a missão da igreja de Cristo. Qual seria ela? Não só a missão aqui, mas ela de uma forma geral. Qual é a nossa missão? Quando nós saímos aqui das portas da congregação, o que é que eu tenho que ter em mente, dizendo em termos de Mateus capítulo 28? E se eu perguntasse a cada um de vocês qual é a missão da igreja, em particular depois do culto, o que vocês iriam me dizer, santos? A missão da igreja, Clécio, é isso, isso, isso e isso. E eu tenho feito isso, santos. Será que quando eu olhasse para o espelho de Cristo, eu ia estar bem penteado, em obediência, ou estaria todo o cabelo alvoroçado, dizia assim, eu não pratico essas coisas? Por isso que o hino que vocês cantaram, e nós cantamos, aquele que ama o Senhor, ele cumpre os seus mandamentos. Isso é super importante. Quando eu cantar, eu não seja um hipócrita, porque eu apenas estou labiando aqui em cima ou aí embaixo. Mas eu tenho que labiar e tenho que praticar a teologia cristã, queridos. Como a igreja, santos, uma reflexão para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei. Como uma igreja que não se lembra de sua missão pode cumprir a missão, queridos? Possível, meu irmão. Se eu não me lembro das últimas palavras que estão frescas nas nossas mentes, foram as últimas palavras, se fossem as primeiras eu ficava até calado, mas foram as últimas palavras de Cristo sobre a missão da igreja. Então aqui é, como a igreja que não se lembra de sua missão, ela pode cumprir essa missão, queridos. Como isso é possível? Você poderia me dizer qual é a missão de Cristo para a sua igreja? Você saberia explicar em poucas palavras o que significa a grande comissão de Cristo, que é dada para a igreja? Que missão é esta que Cristo deixou para a sua querida e amada igreja, irmãos? Eu tive o privilégio aqui de fazer evangelismo com alguns irmãos, aqui eu acredito que foi com Alex, com o presbítero Jairo, que ele não está aqui presente, né? Acredito que foi com ele também, e outras pessoas aqui que eu saí para fazer evangelismo, e tive assim o prazer. Talvez, amados, o mais difícil e mais importante é, você poderia me dizer que tem cumprido essa grande comissão, queridos? Nós cumprimos essa grande comissão. Será que eu posso encostar a cabeça, deitar no travesseiro e dizer assim, tranquilamente, este pecado eu não vou levar comigo para a sepultura, porque eu faço a grande comissão? Observe, irmãos, não adianta ter a melhor doutrina, não adianta.
Os melhores e mais ricos, capacitados mestres dentro da igreja presbiteriana, não vai adiantar, que temos aqui bons homens capacitados para ensinar, para pregar, para ensinar e fazer evangelismo, também não adianta. E conhecermos qual é a missão, que conhecemos, e não praticarmos essa missão. Não adianta, queridos. Eu pergunto aos santos, quem aqui cumpre e faz valer as últimas palavras de Cristo, irmãos? Não precisam me responder, santos. Respondam a vocês mesmos. Quem aqui faz cumprir essas palavras? Agora, eu, Clécio, tenho propriedade para falar, santos. Faço isso. Há mais de 15 anos, eu estou dentro dos lares das pessoas. O último lar que eu entrei foi do irmão Ricardo, minha testemunha ocular, que ele me deixa mentir. Passei lá alguns meses na casa de casa, fazendo evangelismo para aquelas pessoas. Entrei na casa de milhares de pessoas, irmãos. Fui para a casa do irmão Wanderson, passei lá 2 meses evangelizando a casa do irmão Wanderson, foi uma maravilha. Então, eu faço isso há 15 anos, que eu abro as Escrituras e confronto o pecado com o pecador, abrindo as Escrituras. Fui para a casa também de Bruno, não estou esquecido de você não, Bruno. E assim nós vamos entrando, evangelizando, confrontando o pecado e fazendo o ID, cumprir o ensino, cumprir a missão e trazer pessoas ao batismo, santos. E isso me perturba muito a igreja de hoje. Me perturba muito a igreja quando ela não faz isso. Então, quando eu digo para vocês que eu faço cumprir essas coisas, eu entro dentro das casas das pessoas, eu confronto com elas seus pecados, com as Escrituras. E isso é de uma forma normativa lá na minha vida. Então, na minha casa, o que eu faço hoje na minha casa, queridos? Na minha casa, embaixo hoje, eu faço um ciclo de evangelização com o pessoal. Uma vez por semana eu me reúno lá com as pessoas, trago pentecostais, eu trago pessoas que não são evangélicas e bombardeio ele com a doutrina cristã. De 7 às 9 estamos evangelizando as pessoas. Aí você faz isso, por que eu faço isso? Porque eu amo fazer isso, primeira coisa. Por que eu faço isso? Porque eu entendo que isso é caráter da igreja cristã. E eu faço isso até hoje, santos. Na empresa é a mesma coisa, falando da missão da igreja, abrindo as Escrituras e mostrando ao pecador que ele é pecador e necessita de Cristo. Isto é, princípios da missão de Cristo. A cosmovisão que muitos reformados têm é que tudo acontece por causa dos decretos de Deus, santos. Claro, irmãos, os decretos existem e estão lá, são irrevogáveis. Não podemos mexer nele, porque é uma força exterior que nos compele a dizer assim: eles existem e vão ser executados, e graças a Deus que eles vão ser executados. Agora, existe também uma falta de compreensão adequada dos decretos de Deus, santos. Temos que compreender de fato o que é os decretos com relação à missão da igreja. Não evangelizam e nem aplicam o discipulado. Entendam, santo, que os decretos estão intimamente ligados a estes fatores. Quais são os fatores? Evangelizar, que é o ir, fazer discípulos. O decreto está tão ligado a isso que a igreja está, sem querer, ela faz a coisa porque está dentro do decreto e está dentro da visão de Deus, que também deve estar dentro da cosmovisão de cada um de nós. Evangelizar. E é privilégio, queridos, evangelizar não é coisa de outro mundo, é uma coisa deste mundo que foi feita para uma igreja de carne e ossos, como nós. Quanto esses fatores estão ajustados, o próximo passo é a consequência de uma igreja viva e cheia de eleitos de Deus. Por que, irmãos, eu pergunto a vocês, que as igrejas reformadas são poucas pessoas? Raquíticas. Por que, irmãos? Como, queridos, a igreja pode estar cheia de eleitos se eu não planto? Para colher, tem que plantar, queridos. A evangelização é o plantio que nós fazemos para pescar, sabe quem? Os bodes? Não, queridos, as ovelhas. As ovelhas só veem se isso acontecer, santos. Aí depois eu estou reclamando da minha igreja. Mas por que aqui é tão poucos eleitos? É porque eu não evangelizo. Porque aqui são poucas pessoas da minha congregação. Sabe por quê, queridos? Porque eu e vocês não evangelizam, queridos. É por isso que aqui é poucas pessoas. Aqui enche quando tem mais visitantes.
tem mais visitantes, a igreja fica um pouquinho mais obesa, porque há visitantes. Mas membros têm que terem membros, e está cheio de eleitos espalhados aí fora, e eu tenho que trazer esses santos irmãos para dentro da comunhão dos santos. Então, o batismo ele entra e consuma a obra de Cristo na vida dessa igreja, quando nós cumprimos esses mandamentos. E algumas perguntas emergentes precisam serem feitas e respondidas, irmãos. Quais são elas? Por que as igrejas reformadas não crescem numericamente? Por que as igrejas reformadas não evangelizam? Hoje nós vamos descobrir este fator. Por que isso não acontece, queridos, no nosso meio? Por que não acontece? Eu fui fazer parte de uma reunião do Conselho das Igrejas Reformadas com os pastores das igrejas reformadas do Brasil. E uma semana antes, o missionário foi em uma das congregações que eu estava e disse: nossa, aqui com tantos irmãos aqui nessa igreja, o que é que está acontecendo? Eu fiz, houve um plantio e houve uma colheita. Houve uma evangelização por meses que eu planejei, e houve uma colheita dessas pessoas que Deus converteu e trouxe elas para o seio da igreja. E ele falou: como você fez isso? Eu fiz simples, olhe para Mateus 28. Ele olhou assim e fez: nós não fazemos isso da Europa, nós não fazemos isso dos países onde tem igrejas reformadas de caráter holandesa, que a nossa igreja presbiteriana é dessa mesma linhagem, querido. Ela é uma linhagem conservadora. Ele disse: sabe por que não enche a igreja de eleitos? Porque nós não estamos buscando os eleitos de Deus, irmãos. Nós não buscamos. O versículo 28, aqui diz, irmãos, que uma coisa interessante. Isso aqui eu vou deixar para depois. Espera aí, eu vou trazer ele depois, para vocês entenderem, viu? Mas eu vou trazer aqui logo ele para vocês. Aqui diz que os decretos de Deus, ele tem uma íntima ligação com o ir, com a parte evangelizar. Vocês estão enxergando? Que eu estou de lado, eu não consigo ver bem, viu? E com o caráter de fazer discípulos. Então, se os decretos estão intimamente ligados a ir, evangelizar e fazer discípulos, aqui está a receita. Por que eu não faço isso? Por que eu não faço isso? Aí muitas pessoas acreditam dessa forma aqui, ó, dessa imagem, desse menino e dessa moça. Ninguém, preste atenção, irmãos, ninguém cai na igreja de paraquedas. Ninguém vai cair de paraquedas aqui na igreja. Eleito vai cair de paraquedas aqui? Não vai, queridos. Tem que evangelizar, queridos. Os eleitos só vêm se pregarem para eles. E vou mostrar a você que isso é uma realidade. Uma análise aqui de Mateus 18, esse capítulo 28, versos 18, diz assim: e Jesus veio, falou-lhes dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e sobre a terra, ou na terra. Algumas traduções vão estar aí sobre a terra, mas vai dar no mesmo. A igreja de Cristo, irmãos, ela repousa sobre a grande autoridade de Cristo. Cada evangelho escrito tem um papel e a sua importância, amados. Cada uma importância. O evangelho de Marcos mostra ali Jesus já como um sofredor, aquele homem que veio cumprir Isaías 53, sofrer, sofrer, sofrer. Lucas já mostra a humanidade de Jesus, tá? O seu lado divino. E então a ênfase aqui de Mateus é mostrar que esse Jesus que vocês crucificaram, ele é Senhor e Rei sobre todo o cosmos, tanto interno quanto externo, queridos. Nós não temos dimensão do que o que tem lá fora, querido. É uma coisa infinitamente feito Deus. O mundo é infinito, o cosmos. Deus é infinito. Ele governa soberanamente este mundo infinito. Esse evangelho mais judaico de todos eles termina com uma declaração mais universal da soberania de Cristo. O evangelho que começa mostrando Jesus como rei de Israel, termina mostrando como o rei de todo o cosmos. Veja, a cosmovisão que os discípulos tinham era isso aqui, ó, era micro, não sabia quem era o Nazareno. Quando Jesus morre, quando ele ressuscita e chamam eles para teologar pela última vez, Mateus 28, a visão é assim aberta para todos eles. Jesus pergunta: quem diz os homens que eu sou? Aí Deus, como se tivesse, o texto grego diz assim, irmão, Deus fica incomodado e mexe com Pedro. Diz Pedro a ele que ele é. Aí Pedro abre o verbo: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: é, Pedro, é verdade.
Mas não foi, isso não é um produto da tua inteligência, isso é um produto da soberania de Deus que te revelou, que eu sou tudo isso que está falando. Eu não apenas mando no globo terra, eu mando em toda a atmosfera física e metafísica, Pedro. Eu mando nas potestades, eu domino todas elas. Eu domino a fauna, eu domino a flora, eu domino o cosmos, eu domino tudo que tem vida e que não tem vida. Eu domino todas essas coisas. É isso que ele quer dizer. E que nós temos que enxergar isso, irmãos. Que essa soberania me faz tranquilo. Essa soberania me capacita a levar o ide que ele tanto deseja, queridos. Isso é uma providência de Deus. Então esse evangelho mostra isso. E onde repousa a sua maior autoridade? Na morte e na sua ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro rei na história da humanidade, queridos, venceu a morte. E olhe que eu gosto de história, meu irmão. Se tem um cara que é fixado em história, sou eu. Eu fiquei tão fixado em história que eu me inscrevi no programa e disse, vou me formar, vou pegar o diploma de história e eu amo a história. E quando eu abro a história, eu vejo fatos históricos e fatos lindos que mostram sobre a comparação entre Cristo e sobre os grandes imperadores que reinaram no mundo, querido. Eu selecionei aqui alguns deles, como César, Alexandre o Grande, Faraó, Napoleão Bonaparte, Hitler, Mussolini, Stalin, e outros, que mostraram a sua vitalidade. Esses homens tinham um QI elevadíssimo, queridos. O homem Alexandre o Grande chamou o companheiro e disse, vem cá, quando eu morrer, tu vai fazer isso. Tu vai fazer o quê? A minha mão vai ficar fora do caixão. Que coisa estranha minha mão vai ficar fora do caixão. Mas por que, Senhor? É para dizer a eles, aos homens, eles são incapazes de vencer a morte. É por isso que eu dou dentro do caixão. Inteligente, ele disse. As minhas riquezas tu vai espalhando assim pelo chão, ó. Mas por que eu vou jogar tuas riquezas, Senhor, pelo chão? Tu vai dizer à humanidade que isso é daqui e daqui não pode sair. Eu não posso levar essas riquezas comigo. Eu digo, o homem tinha uma visão elástica das coisas. Ele chegou no seu basiléu e disse assim, começou a olhar para o Oriente e começou a chorar. Aí esse companheiro chegou de novo e disse, Alexandre, por que choras? Ele disse, porque eu não tenho mais o que conquistar. Eu conquistei o mundo todo. Poderosíssimo. Aí batizaram ele Alexandre o Grande. Hitler tem uma mente fantástica, irmãos. Nós só conseguimos ver o lado maligno dele, né? Não é só isso não, queridos. A mente daquele homem era uma mente elevadíssima. O homem que sai do baixo escalão do exército chega a embaixador e chega a ocupar o maior cargo da Alemanha, Santos. Tá? E ele ali comanda toda a Alemanha e faz aquele plano diabólico que nós sabemos qual foi, mas a mente dele era uma mente brilhante, irmãos. Se a mente daquele homem fosse usada para o bem, a humanidade era beneficiada, mas foi usada para o mal. Da mesma forma, Mussolini e Stalin, todos eles foram grandes homens, mas o que eu quero dizer com esses grandes homens? Que todos eles foram humilhados, todos eles foram triturados pela morte, mas Cristo não passou por isso, né? Isso não foi humilhado, querido. Cristo venceu a morte. E esses homens não. Então, a maior autoridade de Cristo repousa aqui na morte e na sua ressurreição. Ele desarticulou todo o sistema metafísico do mundo, queridos. O que é isso, Clécio? Metafísico podemos tratar do lado das potestades, espíritos. O mundo espiritual repousa sob a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles demônios que estavam nos porcos, ele disse, olha, viesse nos atormentar antes do tempo. Como é que ele sabia disso? Como é que os espíritos sabiam quem era aquele homem, aquele nazareno que estava na frente dele? Tu viesse dizer assim, tu viesse me perturbar antes da hora decretada de Deus? Ó, nos autoriza, olha, até para eles saírem, ele diz, me autoriza a sair daqui e entrar ali. Ele diz, vai. E eles foram, queridos, a autoridade que ele tinha. Jesus governava as águas dos mares, dos rios, os ventos, estava sob o controle da sua oratória, queridos. Então a autoridade dele é uma autoridade máxima sobre o globo da terra, queridos. As forças diabólicas, a morte e a corrupção do pecado não puderam tragar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Já o nosso não, o nosso foi
triturado pelo pecado. Foi como um caminhão que vinha a sua velocidade máxima, passasse por cima de nós, somos triturados. Mas o caminhão, quando chega de frente a Cristo, ele para, querido, porque Cristo tem autoridade sobre ele. Então essa autoridade, ela reposa na morte e nessa ressurreição. Então Jesus é aquele que horizontalmente comanda toda a extensão da terra. Não há lugar neste mundo que ele não domine. Tudo está sobre o seu controle, queridos. Se tudo está sobre o controle de Cristo, por que eu não evangelizo, irmãos? Por que eu tenho medo? Por que eu não evangelizo de fato? Então essas esferas que ele agora exerce autoridade absoluta foram ampliadas para incluir agora céus e terra e fora dela, santo. Tudo agora está debaixo das suas mãos. O universo está sob domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a máxima da teologia cristã. Todas as esferas estão sob o seu juízo, ele julga todas as coisas. Aquele Jesus que veio tão amável, misericordioso, que foi triturado da cruz, ele não é esse Jesus que vem agora, queridos. Ele vem agora para fazer o contrário, ele vem para triturar, vem para amassar, e ele vem julgar e matar a raça humana. É para isso que ele vem agora. E aqueles que estiverem do lado esquerdo, se preparem, viu? Lado esquerdo significa que estão em estado de condenação, vão ver a autoridade máxima do nosso Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos tratam do seguinte, um texto que fala sobre a volta de Cristo, ele diz, olha, esconde-se nos outeiros, peça que as rochas caiam sobre nós. Nós não queremos ver a grande ira do Cordeiro que vai cair sobre a terra, irmãos. Ele vem agora para acabar com as coisas e restabelecer o reino dele 100% na terra, que o pecado vai ser extirpado de toda a terra. Tudo que há no cosmo e dentro ali desse globo será subjugado por ele. Em Atos 17, 28 ele diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele é a bateria da igreja e do mundo, queridos. Tira a bateria que o objeto para, querido. Tira Cristo do mundo e esse mundo cai por terra. Tira Cristo do centro da igreja, igreja deixa de ser igreja, querido. Ela é só igreja porque ela tem um centro. E esse centro chama-se Cristo. Tudo que existe na vida sobre a terra é um produto, queridos, da magnitude criativa e criadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu botei. Não botei não. Então, quando a igreja sabe dessas verdades, que Jesus tem essa autoridade máxima, desse poder gigantesco que ele possui, a missão da igreja está garantida, irmãos. Não existe nenhuma potestade que repousa sobre esse mundo que possa impedir a missão da igreja. Clécio, tudo bem, eu sei que existe uma guerra travada aí fora cósmica entre Deus de um lado e o diabo do outro, que o diabo muitas vezes impede a missão da igreja, que o diabo faz muitos crentes não evangelizarem, que o diabo impede cristão de fazer discipulado com outras pessoas. Isso está tudo na tua mente, querido. Faz um backup desses assuntos, joga isso no lixo. Sabe por quê, queridos? Porque nunca existiu, não existe, e o verbo futuro não existirá. Nunca vai existir uma guerra entre diabo e Deus, porque Deus é Senhor, é Criador. O diabo é servo de Deus, irmãos. O diabo é um agente especial de Deus, irmãos. O diabo serve ao Senhor. O diabo é um comando geral de Deus. Quando Deus diz, faça, ele faz. Quando Deus diz, pare, ele para. Ele não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma doutrina criada pelo próprio diabo para infernizar a falsa igreja. E tem conseguido, queridos. Não existe guerra cósmica. Sabe por quê? Mateus vai dizer assim, olha, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A quem? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há inferno que pare a igreja, queridos. Não há inferno que possa determinar aquilo que Deus determinou para a sua amada igreja. Não há inferno que possa acabar com a missão da igreja, queridos. Não tem inferno, queridos. O inferno está aqui na sua cabeça, viu? O diabo serve ao Senhor. Deus disse a Satanás. Satanás pergunta, vamos teologar?
Vamos dialogar. Por que teu servo Jó, ele faz essas coisas? Aí ele é obediente, porque tu cobrisses eles de riqueza, aperta ele e tu vai ver o que ele faz. Então faz o seguinte, vá lá, acabe com tudo dele, Satanás. Destrua as riquezas dele. Humilhe ele, humilhe a sua esposa, acabe com tudo dele. Só não toque na alma dele, porque ela é minha. Vá, faça. O texto diz em hebraico, ele desce e acaba com tudo de Jó. Tira riquezas, bois, as fazendas derrubadas, roubado o gado, os filhos foram assassinados pela natureza, e Deus sai matando tudo dele, e deixa Jó lá num caco de telha com uma das piores doenças da época, que era a lepra. O diabo faz assim, aí a situação do homem. Deus disse, vê se ele me nega. Você é crente, você é um crente eleito, não me nega, rapaz, nega não. Mas o diabo só fez isso porque foi Deus que determinou. Os decretos entram, foi Deus que decretou, irmãos. Mas acontece o seguinte, que o inferno não tem autoridade sobre a igreja. O povo de Deus não tem que temer as trevas, mas é o contrário, irmãos. As trevas é que tem que temer e tremer quando vê a igreja. Mas as coisas mudaram. Isso é um fato dentro do povo de Deus. E agora, por que eu não cumpro a missão de Deus? Por que eu não cumpro? Se tudo isso está ao meu favor, irmãos. Vocês já ouviram a oração de Mateus capítulo 8? A oração de Paulo. Quem tentará qualquer acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os separará do amor de Cristo? É a espada, é a perseguição, é a nudez, a morte. Ele sai citando as piores coisas que pode fazer a missão parar. Ele disse, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso aí eu me alegro só escutar isso. Nada pode parar a igreja, irmão. Nada para a igreja. Marxismo que está se levantando para a igreja? Para não. O governo que está aí pronto para derrubar a igreja, para a igreja, irmãos, para não. É mais fácil eles se acabarem do que a igreja. Esquerdistas que estão querendo derrubar as escrituras nas escolas, em todos os cantos, nos cultos, nas praças, em todos os cantos, vai conseguir? Não pode parar a igreja, irmãos. Pode ver a cabeça desse. Não para. A igreja não para. Sabe por que ela não para? Ela é um organismo vivo, irmãos. Ela se multiplica grandemente na sociedade, e vocês têm um papel vital nessa missão. E por causa da autoridade do Senhor, os fatores, irmãos, sociais, políticos e econômicos, governamentais, teológicos e principados não têm nenhum poder sobre a igreja, queridos. Nenhum poder sobre a igreja. E nós somos tão raquíticos que não acreditamos nessas coisas. Falamos, pregamos e cremos, mas não temos isso como regra de fé. Não acreditamos, irmãos, que essas coisas podem ser dessa forma. A atmosfera que a igreja foi colocada, ela é blindada pela soberania de Deus e foi potencializada pelo Espírito Santo, queridos. Ela é revestida, meus irmãos. Ninguém consegue entrar nela, não. Enquanto vocês não compreenderem isso, que a igreja é revestida, que ninguém pode tocar nela e que a missão da igreja é garantida, aí nós vamos sair para evangelizar. Que eu vou falar um pouco lá na frente do que é evangelização para vocês. Então, se nós não pensarmos dessa forma, vamos ficar apenas crentes raquíticos dentro de uma liturgia fechada, achando que isso aqui é dessa forma, queridos. É muito mais do que isso a igreja, santos. Isso aqui que nós fazemos hoje, o culto, é uma pequena parte da nossa missão, queridos. É muito mais do que isso daqui. Isso aqui é uma parte essencial, mas ela é muito mais do que isso aqui. E chamamos essa potencialidade na teologia, santo, de revestimento autoritário do Espírito Santo que ele faz sobre a igreja. Ô Clécio, como isso é na prática? Veja o que ele faz. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo ele produz em pessoas que foram batizadas? O que é que o Espírito Santo ele produz em pessoas que foram regeneradas? Ele vai dizer, vocês serão minhas testemunhas em todos os cantos da terra. Eu vou capacitá-los, eu vou exercitá-los em vocês, a mente de Cristo, para que vocês evangelizem, para que vocês criem coragem. Aí os discípulos disseram, mas Senhor, nós não sabemos o que há de falar. Ele disse, não se preocupem com o que há de falar, porque neste momento eu os capacito, queridos.
Se vocês estudarem a teologia profundamente, querido, examinar as Escrituras, o Espírito Santo faz vocês se lembrarem das palavras na hora para evangelizar. Na hora, puf, você se lembra. Por quê? Ele diz: eu farei vocês se lembrar daquilo que vocês têm aprendido. Se vocês não estudam, não tem como o Espírito Santo fazer lembrar. Tem? Por isso vocês têm que estudar. 1 Pedro vai dizer assim, santos: antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei no psique, na doutrina. A fé, irmãos, ela é alimentada. A fé, ela cresce abundantemente quando vocês examinam as Escrituras. Quanto menos lê a Escritura, quanto menos investigação, mais raquíticos, apáticos vocês ficam. Quanto mais teologia da mente, quanto mais doutrina da mente, mais a fé ela é ampliada e vocês ficam respirando a mente de Cristo. Vivos e ativos diante de Deus, irmãos. Fora isso, a Bíblia não apoia nenhuma cosmovisão que sem teologia e conhecimento essa igreja ela consiga cumprir a sua missão. Então é por causa, irmãos, dessa autoridade do Espírito Santo deu para nós que nós conseguimos cumprir a nossa missão. O que acontece quando nós cumprimos com as ordens dadas por Cristo na grande comissão, irmãos? O que acontece? Estamos proclamando com as nossas vidas que não confiamos totalmente nele, não acreditamos totalmente que ele tem autoridade que ele diz que tem. Quando eu não quero fazer evangelismo, quando eu não quero ir levar a sã doutrina, eu estou dizendo para Cristo: eu não creio que tu tens esse poder, eu não creio que tu estás revestido com essa autoridade, eu não creio que o Senhor é todo poderoso, como o Senhor diz que é. Na prática é isso que nós fazemos com ele. Porque se ele diz que tem todo o poder e é uma ordem é no português, no grego, no hebraico, imperativo. Na minha época que eu estudei colegial, imperativo é uma ordem, queridos, que não pode ser questionada. O meu comandante do quarto dizia: Clécio, é assim, assim, assim. Eu não posso dizer para ele: não é dessa forma, porque a ordem de um coronel é imperativa, mesmo se estiver errada. E nós não obedecemos a Cristo, irmãos. Nós não cumprimos a grande comissão de fazermos discípulos. E estamos ainda dizendo: somos cristãos. Como que nós somos cristãos se não conseguimos obediência, não conseguimos nos relutar, não conseguimos depositar, não conseguimos estar dentro das ordens do cabeça da igreja, que é Cristo, irmãos? Isso me preocupa com a igreja, deixa muito preocupado com a saúde da igreja, com Mateus 28, queridos. Segundo versículo, irmãos, diz assim, santos: portanto, vão e façam discípulos. Aqui é imperativo, viu? Vou te mostrar. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito, que se chama-se Santo, irmãos. Aqui está a centralidade dos versículos. A centralidade não repousa tanto no 18 e nem no 20, repousa aqui, irmãos. É isso aqui que a igreja tem que fazer. O centro seria isso aqui. O versículo 19 começa assim: portanto. Ele abre e joga uma vírgula para fazer uma pausa na oração. É provavelmente a leitura mais correta do texto, com essa vírgula. Mas mesmo que a palavra estivesse ausente, o portanto, a conexão lógica está pressuposta pelo o fluxo da comissão, queridos. Mesmo se não existisse a palavra ali, mas o contexto vai dizer que nós temos que ir, independente se está ali ou não. As duas características ligam a ordem à autoridade universal de Jesus, queridos. Estão unidas. É porque existe um falso ensino que é pregado aí fora, que o ensinar e o batizar estão desligados um do outro. E vou mostrar que não estão desligados, viu? Como agora ele tem essa autoridade, aí então ele diz: portanto, seus discípulos têm de ir e fazer discípulos. Então isso quer dizer o portanto, né? Já que ele tem essa autoridade, então, portanto, agora eu tenho que fazer discípulos e pregar. A palavra no grego, tanto como ir, como batizar
e como ensinar é um particípio, irmãos. E eu vi um professor de grego dizendo que, literalmente, ir, batizar e ensinar eram imperativos. Não é o imperativo na íntegra, irmãos. Ele é um particípio. O particípio é uma das formas nominais do verbo que é utilizada para expressar o quê? Uma ideia de uma ação já concluída. Isso é um particípio. Uma ação concluída, ela se torna um particípio. Então, essas três palavras, ir, batizar e ensinar, é nessas características, irmãos. Não é imperativo, elas são particípios. Elas vão lá na frente, tem uma conversão com elas, que ela vai entrar na parte de imperativa, santos. Agora, só o verbo aqui, fazer discípulos, e aqui, portanto, vão e façam discípulos, é imperativo. É uma ordem dada, façam discípulos. Mas como é que eu posso fazer discípulos se eu não evangelizo, irmãos? Aí agora eu vou começar a entender porque que o ir e o batizar e o ensinar, eles vão ser convertidos, transformados em imperativos. Porque a ordem final, secundária, é fazer discípulos. E para que se faça discípulos, esses três, ir, batizar e o ensino, tem que estar ativos dentro da programação. Então não é apenas fazer discípulos. Não, queridos, preste atenção nessa linguagem aqui do Novo Testamento. Quando um particípio funciona como particípio circunstancial, dependente do imperativo, normalmente ele ganha uma força de imperativo, queridos. Você pegar um livro grego, você vai ver isso rapidinho, que a parte do particípio, ele ganha força de imperativo. Então agora, a palavra ir, batizar e ensinar está ligada e acoplada a esta frasezinha aqui, façam discípulos. Ele não está dizendo assim para vocês, se vocês quiserem fazer discípulos, podem fazer. Se vocês tiverem necessidade de fazer discípulos, podem fazer. Ele não está dizendo isso não, queridos. Ele está dizendo, façam discípulos. Tenham discípulos. Criem discípulos. Possuam, o verbo possuir é ter, discípulos na vida de vocês. Tem que ter. Vocês têm que ter alguém para discipular para sempre, irmão. Tem que fazer isso, irmãos. É a ordem que ele deixou. Embora continue verdade dizer que a principal força imperativa repousa no façam discípulos, é verdade, e não em ir evangelizar, mas no contexto ela exige que os três andam juntos. Não há desculpas para a igreja, santos. Não há desculpas de vocês ou de nós não queremos evangelizar. E eu quero trazer a vocês uma abordagem à realidade apostólica quanto ao evangelizar. Se eu quero evangelizar, se eu quero aprender a evangelizar, eu tenho que olhar para o retrato da igreja do primeiro século. Aqueles que estão evangelizando aqui na igreja, parabéns para os irmãos que fazem evangelismo na igreja. Parabéns. Eu sei que é um pequeno grupo, tem um grupo aqui dos irmãos que eu vejo anunciando aqui que fazem evangelismo. Mas não é só esses irmãos que foram chamados não, viu? Todos nós somos chamados para fazer o evangelismo. E aqueles que não estão evangelizando, eu digo para vocês, peçam a Deus perdão pelos seus pecados, irmãos. Peçam a Deus perdão, que vocês estão em pecados, porque vocês não fazem isso. Se eu não evangelizo, eu estou desobedecendo a Cristo e, logicamente, eu estou em pecados, porque eu não cumpro a ordem dele, santos. Da mesma força que vocês têm de vir para um culto, dizer assim, hoje eu vou para o culto, eu estarei lá de todos os jeitos, de todas as formas, bota na cabeça de vocês, eu também tenho que evangelizar. Então, o imperativo, tanto no grego como no português, trata-se de ordens que têm que ser executadas. A observação, deixa eu ver se eu coloquei para vocês, o modo de evangelização. A maior parte dos cristãos do Brasil, independente se é pentecostais, se é católicos romanos, se é reformados, criaram uma metodologia de evangelização que eu vou mostrar aqui para vocês, que não é bem o retrato da igreja do primeiro século. Não tem nada a ver com o primeiro século, irmão. Este método contemporâneo é um método assim, eu digo para vocês porque eu já fiz, eu digo que ele não é eficaz. Você perde tempo, perde dinheiro
tempo, pessoas que você está perdendo tempo. O método é inoperante na prática, irmãos. Fala assim, inoperante na prática. Porque a igreja continua assim. As igrejas reformadas continuam assim, porque não está sendo aplicado de uma forma assim coerente, irmãos. Precisa aplicar ele de uma forma brutal e coerente. Aplicar ele de uma forma que traga e faça confronto com as pessoas. Aí você vai ver o resultado. No dia que fizer confronto, você vai ter o resultado, tá? É assim, um resultado eficaz. Ou seja, que faz parte deste módulo que foram criados aí, é o módulo que não está trazendo consistência de uma forma eficaz. Deixa eu ver se eu separei ele aqui. Certo, aqui. As escrituras com literaturas, que a maior parte das igrejas fazem. Aqui você vê de domingo, aí nas ruas, eu vejo muitas pessoas entregando literatura. E o Paulo fica se observando. Ela entrega uma pessoa, a pessoa olha, bota no bolso. Ela diz, Deus te ama. E vai entregando essa literatura. Tem pessoas que pegam ali mais de 30, 40 literaturas, uma só pessoa, e fica feito um carteiro entregando literatura. As pessoas pegam, olha, amassa, joga fora. Outros pegam, lê e não entende nada. Outros pegam, olha e diz que vai ler, promete ler, e bota no bolso e vai embora. Essa forma, eu vou dizer aos santos, não é eficaz, irmãos. Não é eficaz. Ela não traz alguns aspectos que eu vou mostrar aqui para você, queridos. E o que é evangelizar, irmãos? Evangelizar, queridos, é uma coisa tão simples que Cristo criou, e esse método ele tem que ser feito, é confrontar os pecados dos pecadores mediante o uso contínuo das Escrituras. Se a Escritura não está envolvida na oratória, a literatura não fala, queridos. Ela não argumenta, ela não confronta, então ela não vai gerar nele arrependimento. Não vai gerar nele aquele texto de Atos 2:36, que quando Pedro estava pregando, o coração deles ficaram assim queimando. O texto diz, e compungiram-se dentro deles, e eles perguntaram, o que faremos? Porque houve um confronto direto do pecado com as Escrituras, irmãos. Aí isso acontece, porque houve um confronto. Quando não há confronto, o pecador está liberado, irmãos, porque não tem, isso não é evangelização. Porque apenas um papel está sendo entregue. Tudo bem que ali é a palavra de Deus escrita, mas a palavra por si só, ela não tem efeito, queridos. A evangelização é uma parte que a igreja ela participa no confronto com as pessoas. E por que eu digo isso assim para vocês, irmãos? Porque eu participava disso. 15 anos que eu faço isso, queridos. Há mais de 15 anos que eu faço isso. Enquanto eu estava na praça do Córrego da Batalha, para lá, e colocávamos ali um caixa de som feito esse, do mesmo jeito que está aqui, ó, com um púlpito, e eu ficava aqui, ó, pregando, ou outros ficavam pregando, e os outros ficavam entregando literatura. Meses e meses, irmãos, não acontecia nada. Eu digo, meu Deus do céu, não vem uma mísera alma aqui, uma mísera alma não aparece, Senhor. Eu dizendo para mim mesmo, irmãos, vamos ver se mudamos essa estratégia. Eu sei que eles estão escutando quando eu estou falando, eu sei que eles estão vendo vocês entregando literatura, eu sei disso que eles estão vendo, mas eu tenho que mudar a tática de fazer isso. Então eu comecei a olhar para Atos capítulo 2 e reuni a igreja e fiz, irmãos, vamos mudar isso aqui? Eles, como assim, Clécio? Vamos mudar? Em vez de eu entregar literatura, eu vou estar dentro dos lares, aterrorizando os lares, trazendo a doutrina do pecado, confrontando o pecado. Vocês querem ir comigo? Então eu separei grupos, irmãos, e começou a entrar nos lares. Foi aonde que mudou, irmãos. Aonde mudou todo o clima, que eu estava direto com o pecador ali, ó, falando do evangelho para ele. Eu falava do evangelho, ele não tinha base muitas das vezes, argumentava, eu abria a escritura e dava, meu irmão, toma. E assim a igreja foi o quê? Se desenvolvendo, irmão. Foi abrindo as portas, as pessoas aceitavam a fé reformada, a fé cristã, e foram ali crescendo e expandindo, porque eu substituí literatura por confronto com o pecador. Vou confrontar ele. Era muita confusão que tinha nas reuniões, era muita briga que tinha nas reuniões, mas o evangelho estava sendo exposto, e eles tinham que se render, santos, porque ali era o evangelho de Cristo, queridos.
Então a literatura ela não tem poderes para confrontar ninguém, a literatura ela não consegue explicar o Evangelho, a literatura não tira dúvidas de ninguém, irmãos. A maior parte dessas literaturas de fato elas são abandonadas, elas são jogadas fora, aí perdemos tempo e perdemos dinheiro, irmãos. Perdemos tudo isso por causa das benditas literaturas. E isso não é uma forma assim que pode causar muito impacto e efeito. Vamos ver aqui uma forma correta que os apóstolos faziam no primeiro século e ver se isso bate com o que eu estou falando. Atos capítulo 5, irmãos, e versículo 42. Os apóstolos estavam engajados em ministrar evangelização, e vocês vejam o que ele disse em Atos 5 e 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Por que que a igreja do primeiro século cresceu abundantemente, irmãos? A igreja estava dentro dos lares de ímpios, de incrédulos, de pessoas que não conheciam o Evangelho. Eles estavam confrontando a psique daquelas pessoas, elas estavam confrontando o pecado daquelas pessoas. A Escritura era aberta, querido, não tinha como eles negarem. Quando a Escritura é aberta, e eu explicando, e eles ouvindo, tirando as suas dúvidas, aí o Espírito Santo ele pode agir, santos. Ele vai agir, santos, quando esse confronto é. Agora, por que a literatura não faz isso? Ela não tem poder para fazer isso, santos. É um conselho que eu dou à igreja. Troquem o método. Agora, a igreja aqui tinha um método que eu amava. Eu nunca participei, mas eu gostei. Os meninos aqui, ó, Alex e a Companhia Limitada, me corrija se eu estiver enganado, se foi aqui. Colocava mesas na rua, uma tenda, mas não era universal não, viu? Tinha uma tenda, tinha mesas, cadeira, os meninos ficavam evangelizando e trazia as pessoas para aquelas cadeiras e mesas para conversar, abrir a Escritura. Maravilhoso, maravilhoso. Estava confrontando o pecado das pessoas, maravilhoso. Eu disse, eu ainda vou, não sei por que vocês pararam. Não podia parar de fazer essas coisas. Façam o confronto direto. O que vai ter de gente para vocês conversarem e abrir as Escrituras não vai estar no gibi, meu irmão. Não vai estar no gibi, vai ser muitos. Então, dessa forma, isso aqui, Atos 5 e 42, é aquilo que vocês estavam fazendo, confrontando o pecado das pessoas, abrindo as Escrituras. Vai economizar o que? Literatura, economizar dinheiro com literatura e economiza tempo que nós estamos perdendo, entregando literatura. Entrega, a pessoa vai embora. Agora, se entregar e ela ficar para escutar, que aí é o mínimo que escutam, aí vai gastar bem menos. O que é que os reformadores disseram, irmãos? O que é que os reformadores faziam, irmãos? As pessoas têm uma falsa cosmovisão do que a igreja reformada é uma igreja que não evangeliza. Os reformadores não gostam de evangelizar. Os presbiterianos são frios. Os presbiterianos não gostam de evangelizar. Errado, irmãos. Completamente errado. Só você pegar a parte histórica da teologia da igreja. Eu amo história, meu irmão, porque a história ela me mostra lá atrás os erros, os acertos, onde eu posso penetrar. E os historiadores me mostram que todos os reformadores eram evangelistas nato, homens ferventes, homens cheios do Espírito Santo, cheios de vibração na pregação, cheio de vida, não aquela coisa morta. O William Tyndale foi um homem que pregou na Inglaterra, queridos, onde a Inglaterra estava passando um período de caos de teologia. O William Tyndale começava a pregar nas praças, nas fazendas. Ele estava dentro de um lar, de um príncipe, governante do império, e ele pegou amizade com esse rapaz. Ele levou ele para dentro da casa dele, nas ceias e almoço. Este homem chamava as pessoas e levavam para a mesa, para almoçar e para jantar e para aplicar evangelização neles, irmãos. Olha lá, ele foi chamado de o contrabandista de Deus. Por que ele foi chamado de contrabandista? Ele interpretou, fez a transliteração grego-hebraico para o inglês, fez a Bíblia em inglês. É por isso que ele foi morto, executado pela Igreja Católica, Apostólica, Romana. Ele botava nas sacas de alimento, e as sacas iam direto para o porto e pegar os países europeus. Os europeus estavam lendo a Bíblia em inglês por causa de William Tyndale, evangelizando as pessoas. A igreja, quando descobrisse, temos que matar essa peste, acabar com ele. Como é que eu vou fazer para acabar com a vida de um homem que está ao lado do povo? O povo vai matar Tyndale.
Você, que é um homem que está condenado, vai pegar a pena de morte, eu vou liberar você e você vai se tornar um discípulo de Tindei. Você entende isso que eu estou dizendo? E você vai acreditar em tudo que ele vai dizer. Você vai marcar ele um encontro com esse homem. E nesse encontro não é você que vai, quem vai somos nós. E assim mataram o Tindei, irmão. O melhor aluno de Tindei não era aluno dele, ele era o olheiro da igreja romana. E ele disse, vamos marcar um almoço, Tindei, na praça principal da Inglaterra. Ele disse, vamos lá, e eu pago o almoço. E disse que, eu não estou com o dinheiro aqui, eu vou pegar e volto daqui a pouco, rapidinho. Mas quem volta não é ele, irmãos. Quem volta é a guarda imperial da igreja de Roma. Aí prende Tindei e na praça pública queimam ele vivo, como herege. Porque ele foi um pregador do santo evangelho da graça de Cristo, irmãos. Então a igreja era uma igreja que pregava o evangelho. Nós perdemos o foco, irmãos. Aqui está um homem chamado João Calvino, que é tratado como muitos dentro da igreja como uma das maiores mentes da igreja, mas tirando a parte da teologia de Calvino, ele foi chamado de o teólogo do Espírito Santo. Ele pregava exaustivamente na Suíça, em Genebra. Ele desceu ali também para os países como França, países que tinham uma incumbência romana, e lá ele pregou exaustivamente sobre as Escrituras, irmãos. Abria as Escrituras em praça e pregava exaustivamente sobre a Escritura. Então nós observamos que a nossa história é uma história rica e munida de pessoas que pregavam o Evangelho. E por que nós não fazemos isso? Por que nós não fazemos isso, irmãos? E o último aqui, tinha milhares deles, mas esses aqui foram os que se destacaram mais, como o escocês chamado John Knox, também voltado para a pregação, tanto interna, púlpito, quanto externa, corpo a corpo, na rua. Ele desafiava as pessoas, abrindo a Escritura e levando o Evangelho para as pessoas. Então diz aqui que após ter retornado à Inglaterra, ele voltou para a Escócia, onde pregou por vários meses. Ele retorna para Genebra e permaneceu lá 3 anos e aprendeu toda a visão da doutrina reformada com o grande mestre João Calvino. E nesse tempo ele pregou aos refugiados de fala inglesa, organizou uma igreja entre eles de modelo presbiteriano, e Knox tornou para a Escócia no ano de 1559. Ele retorna para a Escócia e a igreja mandou matá-lo, tentou executá-lo por causa dessas obras que ele fez. E ele disse ao Senhor, então foi nesse tempo que ele disse, Senhor, ó Deus, dai-me a Escócia ou eu morra. Ele disse, eu vou evangelizar essa Escócia, ela vai se converter, mas me dá pessoas, eu preciso de pessoas, eu quero pessoas, Senhor. Se tu não me dás pessoas para evangelizar, eu quero morrer, mas eu quero evangelizar essas pessoas. Veja o desejo que esses homens têm, irmãos. Eu fico envergonhado quando eu olho para um homem desse. Nós temos que ter vergonha em nossa face, em olhar para homens como esse, que homens que cumpriam Mateus 28, sobre a grande obra da evangelização, irmãos. Isso é uma vergonha para nós hoje. Então eu faço assim uma pergunta para vocês, irmãos, alguma comparação a igreja de hoje com essas pessoas? Alguma comparação? Será que tem? Temos alguma comparação com essas pessoas? Estamos afastados bilateralmente dessas pessoas, irmãos, quilômetros dela. A igreja de hoje está muito afastada do objetivo central que foi colocado e chamado, queridos. Mas dá para chegar lá, viu? É só mostrar que dá para chegar lá. Jesus nos chamou para evangelizar e fazer discípulos, irmãos. Eu pergunto, por que as igrejas reformadas, detentoras das verdades cristalinas cristãs, não crescem numericamente? Porque não evangelizam, queridos. A resposta é essa. Prática, simples, objetiva. Não evangelizam. Como é, santos, que eu não planto e quero colher, irmãos? A lei do plantio que o apóstolo Paulo fala. Aquele que planta em abundância, colhe em abundância. Aquele que planta mínimo, colhe mínimo. E aquele que não planta nada, não vai colher nada. Pode ter certeza disso, irmãos. Pode ter certeza disso. Estamos perdendo tempo na terra, santos. O ser humano consegue estacar na terra de 1 ano, 0 ano,
há 120 anos. E dentro de 0 a 120 anos eu estou estagnado, não consigo produzir nada, meu irmão. Eu te pergunto, amados, qual é o legado que vocês estão deixando aqui na terra? Qual é o nosso legado que estamos deixando aqui nessa terra com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é o nosso legado? Temos que fazer discípulos. Catequese neles, irmãos. Discípulos nós somos chamados. Isto é a igreja de Cristo. Porque não gostam de plantar o evangelho, ou seja, de evangelizar, de praticar a evangelização. Então aqui não é questão de decretos, irmãos, que as pessoas não são convertidas. Não é isso. Pois o verdadeiro decreto colocou a sua amada igreja aqui, no centro dessa atmosfera de evangelização e discipulado. Os fatores criados por Deus não podem, não devem ser adulterados de forma alguma, queridos. E quais são os fatores? Veja o que Marquinhos diz aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, isso é depois. Marcos 16. Veja como Marcos diz. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Como é que o pecador vai crer se ninguém evangeliza? Como o pecador vai reconhecer a soberania de Deus se eu não mostro Cristo para eles? Como é que vai ter um batismo de uma pessoa dessa natureza se nós não cumprimos a grande comissão, amados? Como isso é possível? Mas quem não crê, o texto diz, já está, no grego, condenado. Já está condenado. Como é que os eleitos poderão crer? Como os eleitos poderão se batizar? Como, irmãos? A Bíblia Sagrada só cresce, a igreja só desenvolve se fizer isto que eu vou dizer para vocês aqui agora. Em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo dá a receita para uma igreja que está em pecados, para uma igreja que não faz e que tem que fazer. Ele diz o seguinte, Romanos 10 e 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que eles podem invocar, irmãos? Aí ele vai dizer, e como crerão? Como eles vão crer? Naquele de quem não ouviram falar. Tem que ouvir, tem que falar a sã doutrina. Então ele continua dizendo, como ouvirão se não há quem pregue, irmãos? Que tapa que o apóstolo Paulo dá nas pessoas que não fazem isso. Como ouvirão? Como pode haver conversões? Como pode haver o batismo? Como pode haver o ensino se não há quem pregue o evangelho, queridos? Tem que pregar, queridos. Tem que tirar o bumbum da cadeira e pregar o evangelho. Como eu disse a imagem anterior, ninguém cai na igreja de paraquedas, queridos. Tem que haver pregação para que o tema da pregação funcione. Tem que haver pregação para que haja conversões. Não é conversão, é plural, conversões. Porque isso é o resultado do impacto da igreja. E ele continua, e se não houver quem pregue, como pregarão se não forem enviados? Paulo está chicoteando a igreja. Então ele continua dizendo, como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Como é que está o teu pé, meu irmão? Eu posso colocar os meus pés nessa qualidade? Maravilhosos, porque proclamamos o evangelho da graça de Cristo? Não estão sujos, porque vocês não pregam, porque as pessoas não estão pregando, as pessoas não estão levando o evangelho fiel para as pessoas. Entendam, irmãos, o decreto é que a evangelização está firmada para trazer os eleitos das trevas para a maravilhosa luz do evangelho da graça, irmãos. Não pense que Deus vai trazer essas pessoas de outro método. De outro método não vai trazer não, queridos. Só traz se for dessa forma, queridos. Isso é a grande comissão que Cristo fez. De 2 em 2, vão buscar os eleitos, vão pregar o evangelho, para você ver o resultado, irmãos. Eu digo isso porque eu faço isso e eu vejo os efeitos das minhas mãos. Eu digo isso porque eu experimento isso na prática, irmãos. É uma alegria total. Confrontar o pecado, mostrar que a pessoa está enganada e dar luz a ela. Quer ver um versículo que é tão mal interpretado nas Escrituras, irmãos?
e conhecereis a verdade e ela vos libertará, queridos. Quando o pecador ele se encontra com a verdade que é Cristo e as Escrituras, ele é liberto das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, irmãos. Isto é Evangelho da Graça. E esse Evangelho da Graça foi tentado pelos anjos, que diziam assim: queremos e anelamos para pregar esse Evangelho. Aí o texto vai dizer: são coisas que até os anjos gostariam de fazer, mas é uma tarefa de quem? Da eclesia de Deus, a igreja de Deus. Tarefa nossa, não pode ser dada para ninguém evangelizar, porque é uma tarefa da igreja. Somente uma pessoa racional, fiel e submissa a Cristo obedece às suas ordens. Não é outra, não, é essas aqui mesmo. Aos seus particípios, aos seus adjetivos, Jesus ordenou dizendo: vão. Ele não pediu, ele não orientou, ele não sugeriu que fossem para cumprir, se quisessem cumprir, mas tem que cumprir estas ordens, porque elas estão no imperativo, querido. Temos que cumprir, santos. Temos que cumprir. E qual é o clímax dessa evangelização, Clécio? Deus criou os meios necessários para atingir os meios, para atingir o fim necessário. E que o fim seria esse? Fazer discípulos, irmãos, é para sempre. O que é fazer discípulos, irmãos? O que é fazer discípulos? Você vai pegar uma pessoa, não importa quem ela seja, não interessa o grau de intelecto dela, não interessa o grau de fé dela, se ela é espírita, se ela é católica, se ela é até um protestante como nós. Você vai pegar essa pessoa e vai discipulá-la, abrir a Escritura e criar um programa com ela, vai criar um pacto com essa pessoa, de evangelizar essa pessoa, abrir a Escritura e teologando com ela, mostrando Cristo para ela. Isso não tem que ser de uma forma cansativa e exaustiva, mas tem que ser de uma forma prazerosa, fazer isso com ela. Aí quando você coloca isso, aí você está colocando ela como teu discípulo e você está cumprindo a grande comissão. Eu estou evangelizando essa pessoa, eu estou fazendo um discípulo. O discípulo é aquele que ouve, que escuta aquilo que o mestre diz, que são vocês. Vocês estão ensinando elas a praticar o evangelho, ensinando ela a conhecer a vida eterna, queridos. Na oração sacerdotal, Jesus disse que conheçam a ti, Senhor. E esse conhecer, ele é manifesto como vida eterna. Só tem vida eterna quando conhece os ensinamentos de Cristo, irmãos. Quem não conhece a Cristo não tem vida eterna, irmãos. Aqui diz assim os santos: evangelizar, ensinar e batizar está dentro dessa atmosfera. Não está separada os globos. A falsa igreja diz que se pode fazer isso, mas eu digo a vocês que isso não pode. A parte B do versículo diz, irmãos: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com isso aqui eu vou encerrar, viu? Batizando-os em nome do Pai. Isso tem me deixado estressado a mente com relação a isso. Pessoas que receberam um batismo debaixo de um falso ensino. Eu já falei para algumas pessoas. A pessoa chegou e fez assim: mas eu já fui batizada, Clécio. Eu disse: o apóstolo Paulo diz: uma só fé, uma só esperança e um só batismo. Não existe negócio de rebatismo, irmãos. Mas, Clécio, se não existe o rebatismo, por que vocês querem batizar-me de novo? Eu digo: simples, porque você nunca foi batizado. Na prática, não. Você foi batizado debaixo de uma falsa perspectiva de Mateus 28. Você apenas cumpriu o rito do batismo, que está certo. Qual é o rito, Clécio? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula correta. Mas não adianta a fórmula sem a parte ensinar, sem a parte da doutrina. Elas têm que estar acopladas, que você entende que ele diz que o batismo é feito em nome desses três sujeitos. O sujeito que eu falo, irmão, é do português. O sujeito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da trindade ou da divindade. E quando esse batismo é feito debaixo de um falso ensino, esse batismo não tem tanta autoridade como ele deveria ter. Por que não tem autoridade, santos? Porque ele foi feito em cima de uma ordem falsa. Foi feito em cima de uma falsa doutrina. E o que Paulo fala a respeito de falsas doutrinas referente ao cristianismo histórico? Ele fala de uma forma bastante aguça dentro das Escrituras, irmãos. Deixa eu ver os textos que eu separei aqui para vocês verem.
observarem. Aqui estão os três separados e colocados nessa mesma perspectiva. Então ele vai mostrar que dentro dessa concretização desse batismo, que chamamos de a tríade ela não pode estar separada. Evangelizar, ensinar, que é a catequese, e o batismo estão todos ligados. Então por que esse batismo aí não pode, não deve e nem tem preceito de aceitarmos um ritual sacro fora desse padrão, queridos? Não pode. Em envolvimento com ensinos antibíblicos. Por que não pode o ensino antibíblico penetrar dentro disso aqui? Porque se ele conseguir penetrar dentro dessa tríade, ele mancha, ele mescla todo o sistema que Cristo fez. Então por isso que a igreja ela tem que preservar essa unidade de evangelizar, de ensinar e chegar ao clímax do ensino que é o discípulo e trazer eles ao batismo. Mas quando é que isso acontece, irmão? Por que isso não pode estar mesclado com falso ensino, santos? Vocês têm que entender. Quando analisamos uma visão rasa e superficial, como é hoje na maioria das igrejas evangélicas e de algumas até as igrejas reformadas, infelizmente, não podemos aceitar que um oficial que se submete a uma falsa doutrina pode exercer o ministério cristão como se fosse um verdadeiro. É como se eu fosse um falso, quem tivesse aqui fosse falso, e fosse batizar pessoas. O ministro falso é aquele que prega e propagandia ensinos falsos, que tem uma vida falsa. Então esse tipo de pessoa, a Escritura diz que devemos nos afastarmos dele. Não devemos aceitar nada que vier dessa pessoa. Por quê, irmão Clécio? Porque ele é um falso. Não interessa se é alguma confissão de fé, tratado, declaração que aprove esse comportamento, irmãos. A Escritura, lembre-se, ela reprova. As Escrituras colocam os falsos profetas. O que é um falso profeta? E onde conseguimos identificar o que é um falso profeta dentro das Escrituras? Um falso profeta é aquele que perverte, adultera e usa uma palavra muito feia, ele estupra o texto bíblico de fato. Ele casca, humilha o texto bíblico e não aceita aquela veracidade que está nas Escrituras. E onde eles fazem isso, irmãos? Hoje, dentro das falsas igrejas, fazem isso. Batizam pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vivem debaixo de falsos ensinos. Aí o autor de Apocalipse chega a dizer assim, irmãos: eu conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, Apocalipse 2:9, e há blasfêmias dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Eles estão no meio do povo de Deus, mas não são povo de Deus. Eles respiram os decretos de Deus, as alianças de Deus, mas não arrotam as alianças de Deus. Eles deturpam a doutrina de Deus e estão no vosso meio. Cuidado com eles. Não aceite nada que vem deles, porque ele é tratado como falsos profetas. Apocalipse 3:9, ele vai repetir de outra forma, mais escancarada: eis que eu farei com os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, e eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo, igreja. A igreja tem falsos profetas dentro dela, santos, falsos ministros na igreja cristã de hoje. Naquela época já tinha, e hoje a coisa está ainda mais escancarada. Essas pessoas se subjugavam cristãs e estavam dentro, irmão, das comunidades cristãs, evangelizando. Aí Mateus descreve o seu evangelho da seguinte forma, irmãos, com essas pessoas. Mateus capítulo 7: cuidado com os falsos profetas, que vêm como a vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, pastores devoradores, presbíteros devoradores, que estão enganando o povo de Deus. É importante lembrar aqui, irmãos, que Jesus usa essa linguagem de imagem do mundo natural para expressar uma ideia de verdade do reino espiritual. Por isso, ele recorre à expressão lobos roubadores, para ilustrar que os falsos profetas representam para as ovelhas de Deus, ou para aqueles que estão prestes a pertencer à ala espiritual de Deus, uma ameaça constante. Eu não aceito nada que venha de um falso profeta, de um falso ministro. E Mateus 24:11 vai dizer assim, irmãos:
E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O prenúncio de Jesus está se tornando cada vez mais claro aqui em Mateus 24, aqui em nossos dias. Ainda que esses falsos profetas, irmãos, não tenham consciência desses fatos, mas mesmo assim são falsos profetas. Nada que eles façam, irmãos, tem apoio das Escrituras. Tudo que eles fazem cai por terra. E se ele fez um ato batismal em você, esse ato não é válido. Deus os chama, sabe de quê, irmãos? Malditos são vocês que fazem isso. Em Gálatas, vou finalizar aqui, em Gálatas 1:8, ele fala: mas mesmo que nós mesmos pervertemos, não trouxemos este evangelho aqui, não aceite. E ele vai dizer uma última palavra no final, muito bem interessante, que aquele que deturpar esse evangelho seja anátema. Eu não sabia o que era anátema. Eu corro para o dicionário português, mas isso não é português, isso é grego. Anátema quer dizer: maldito é aquele que perverte este evangelho, irmãos. Maldito é aquele que pratica um batismo em meu nome, mas que não obedece à sã doutrina. Maldito é aquele que perverte o evangelho da graça por um evangelho barato, um evangelho humanista, antropocêntrico. O evangelho tem que ser cristalino, teocêntrico, irmãos. E quem muda a essência do evangelho está em pecados, irmãos. Paulo chama eles de malditos. Paulo diz assim: afaste-se deles, porque são falsos profetas. E os falsos profetas batizam em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu discuti com um membro da Igreja Reformada que ele disse: mas ele usou a fórmula correta. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e está tudo ok para mim. Não está ok, querido. Quem te batizou foi um herege, um filho de Satanás, um homem que Deus considera ele como um blasfemo, como um maldizente, como um maldito. Foi o que te batizou. Batize com um oficial de Cristo correto, que vive debaixo da doutrina correta, dos princípios corretos, irmãos. Eu sei que tem irmãos aqui que não foi batizado ainda. Por que chamo de irmãos? Porque são nossos irmãos, acreditam na fé, ainda não passaram pelo batismo, irmãos. O que eu digo para vocês: busquem o pastor da igreja, falem com ele, irmãos. Eu quero me batizar, eu quero ter um anseio de descer as águas, porque eu estou debaixo de um fiel ensino de Cristo. E o pastor vai ter só o privilégio de descer as águas sobre vocês, irmão. O papel dele, só o privilégio de descer. E isso eu sei que ele vai fazer com o maior prazer com vocês. Para finalizar aqui, irmãos, a conclusão da pregação para vocês hoje, que esta mensagem ela tem que estar centralizada nisto aqui para vocês, irmãos. Pensem nisso: sem pregação não tem conversão, não há conversões. Eu tenho que evangelizar. O mundo está cheio de eleitos, irmãos. Eu fico com sede quando eu estou evangelizando, mas eu sou limitado, eu não posso trazer eles, eu tenho que esperar o Espírito Santo agir. Eu fico assim com uma ânsia de dizer assim, dá vontade de trazer, arrastar você para o reino de Deus. Porque a pregação é o meio eficaz de trazer essas pessoas para o centro da igreja de Cristo. Deus abençoe vocês, irmãos. Pensem no que foi falado para vocês, que isto é a vontade de Deus. Amém, queridos?